Então, tá dando tranquilo? Foi. E amor. Hello, guys! Vou ter que fazer. Hello, guys! Você já pensou em transformar uma ideia em um negócio de sucesso? Pois é exatamente isso que a nossa convidada de hoje fez. Ela pegou a paixão por ensinar, somou a uma estratégia, construiu uma escola de inglês que em menos de 3 anos conquistou 400 alunos e uma equipe de 11 pessoas. É com imenso prazer que eu apresento vocês a Luísa Cardoso, proprietária da escola Be Easy, e ela está aqui para revelar como que a disciplina e o foco permitiram que ela ampliasse o negócio de uma forma sustentável. Hey guys! Ei Rafinha, é um prazer estar aqui com você, estou muito feliz de dividir um pouquinho a história. Eu estou muito feliz, finalmente esse encontro aconteceu. Finalmente, né? A gente enrola, mas uma hora sai. E saiu da melhor maneira, né? Que bom. Até rolou um cafezinho com um shake de whey. Tudo saudável, fitness, né? Porque a gente é assim, delícia. Pra depois, hoje é sábado, inclusive, pra depois a gente aproveitar mais, né? Isso tá legal. Antes da gente começar, Lu, eu trouxe aqui algumas perguntas pra quebrar o gelo. Ai, meu Deus, vamos lá. Lu, você prefere ter um aluno que sabe tudo, te interrompe nas respostas, mas que atrai outros alunos para a escola, ou ter alunos que ficam calados, mas que você sabe que vão gerar uma receita recorrente? Rafinha, acredita ou não, eu prefiro o aluno sabe tudo, porque o aluno calado, gente, ele dá um trabalho pra gente, porque assim, você já tá no computador. Então assim, se a gente tem que puxar muito do aluno quando a gente tá conversando com ele, então se o aluno, ele quer melhorar o inglês falando, só que ele não fala, então assim, é um esforço pro professor muito grande. Então eu prefiro às vezes que o aluno interrompe, divide o conhecimento dele, sabe? Vai trazer outros alunos, do que ter um aluno completamente calado e a gente não sabe se tá gostando, ainda mais eu, que eu sou muito assim, sabe? Eu fico preocupada, aí se o aluno tá calado, a gente fica muito preocupada, né? Ele tá aprendendo, tá gostando? Não, quando você tá numa aula em grupo, eu acho que isso estimula as outras pessoas. Se você tá numa aula em dupla, por exemplo, a sua dupla tá ali calado, você vai ficar calado também. Não, o clima abaixa, né? E assim, eu tento motivar muitos alunos. Então, se eles estão calados, eu falo, vamos, gente, vamos falar, né? E aí eles vão. Mas isso exige muito da gente, sabe? Então, eu prefiro mais o aluno sabe tudo. Lu, você prefere ter que negociar um aumento de preço com todos os seus alunos atuais ou ter que fazer uma campanha de marketing para atrair novos alunos por um preço mais alto? Nossa, Rafinha, essa é uma pergunta muito boa, porque eu sei que muitos professores passam por isso. Eu vou até dar um exemplo da minha transição, porque antes da escola eu comecei como professora particular, né, como todo mundo, assim, dos professores, e a gente sempre tem essa dúvida de aumentar, porque normalmente a gente começa cobrando muito barato. Barato assim, né, em aspas, não vale tanto igual poderia. E depois, quando a gente cresce, já ganha uma credibilidade, as pessoas vão indicando, é normal a gente aumentar o preço. Só que para os alunos pode ser assim, um baque muito grande para os alunos atuais. Então, quando eu fiz essa transição de aumentar bastante o preço, porque tem outra coisa. Muita gente fala assim, aumenta 3%, ou alguma coisa assim. Só que se você aumentar 3% ao ano, não chega ao preço novo que você quer cobrar. Não vai fazer diferença nenhuma, não bate nem a inflação que a gente está tendo. Então, assim, você vai demorar muito para um preço, assim, se você aumentar significativamente o valor. Então, assim, nessa época, eu preferi manter com os alunos atuais, para eu não perdê-los, porque a gente fica com medo disso. Mas para os novos, eu já cobrava um preço novo. Então, assim, e é uma coisa muito legal, porque eu sempre dá um medo, né, gente? Quando a gente vai ter um preço novo pela primeira vez, a gente aumenta o preço, a gente se você é capaz, né? Se o meu serviço vale isso. Meu serviço vale isso, meu Deus do céu. Só que quando a primeira pessoa fecha com esse valor novo, aí você fala, não, então é esse preço que eu vou cobrar. Porque se tem uma pessoa que paga, então vão ter outras pessoas também, você precisa encontrá-las. Então eu prefiro fazer a campanha de marketing nova e manter o preço dos alunos. Só que uma coisa, Rafinha, também, que chega uma hora que não dá para você manter os alunos antigos com o preço antigo. É sempre uma transição, né, gente? Você tem que ser gradativamente fazendo isso. Mas quando eu já estava com muitos alunos querendo, lista de espera, aí eu já não tinha medo de aumentar para o valor novo os alunos antigos. Então eu falava, olha, pra gente continuar. Você já tinha uma carteira robusta, né? Não dependia tanto dos antigos. Dependia, porque eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Então, eu já tinha alunos esperando. Então, eu sabia que se esse aluno saísse, esse meu aluno antigo, teria outro. Então, a gente já não fica com tanto medo. Mas a gente tem que ver se a gente tem demanda, se não tem demanda, né? Então, tem que ser com cuidado. Por isso, eu prefiro fazer a campanha de marketing nova. Boa, Lô. Próxima pergunta.
Você prefere ter que investir pesado em tecnologias para ter aulas com alta qualidade ou ter que investir na contratação de professores mais caros e renomados? Totalmente investir em tecnologia. Com ferramentas melhores, plataformas melhores, a gente consegue dar aulas melhores, certo? E com os professores que vão chegando, você consegue treiná-los e com essas ferramentas novas, eles vão ser renomados, vão se tornar referência também. Então eu prefiro que os professores cresçam comigo, tendo todo o apoio que eles precisam para dar a melhor aula que eles podem dar na vida deles, do que já contratar um professor renomado. É legal. Legal, que você molda também na cultura da sua empresa, Sim. na sua forma de trabalhar, na sua forma de ensinar. Você ensina eles como que é o seu método de ensino. Nossa, eu acho que muitos professores que passaram também aqui comigo, uns já criaram a escola deles também, eu acho que aprende muito com a gente, com o nosso jeito. Os professores também, o jeito que eles dão aula, eles aprendem muito isso também, da cultura da empresa, de como lida com os alunos, então eu acho isso muito legal. E Lu, você prefere que um concorrente roube 50 dos seus alunos ou que você tenha uma crise de imagem que afaste 50% dos seus potenciais novos clientes? Que roube os 50 alunos do concorrente, sabe por quê, Rafinha? Credibilidade, gente, é uma coisa muito importante. Eu acho assim, o Instagram, tudo ajuda demais a alavancar, né, sua carreira, os seus objetivos, mas a indicação ainda assim é um dos mais importantes. E se você tiver com o filme queimado, essa credibilidade, acabou assim. Você pode estar com o Instagram, com o que for, mas a credibilidade é o principal. Então eu prefiro assim, olha, pega meus alunos, mas se você tiver credibilidade, as pessoas transmitirem confiança, né, acreditarem no seu trabalho, você reconquista 50, 100 novos alunos, tranquilo. Até porque o cenário 1, ele te traz um prejuízo num curto prazo. Roubou 50 clientes. Sim. E o cenário 2, ele te traz um prejuízo para a sua carreira. Acabou. A longo prazo, a curto... Nossa, eu acho isso terrível. Para mim, com certeza, a primeira. Sem nem pensar. Lu, agora a gente vai entrar na introdução. Então, vamos começar lá desde o início, na sua infância, de onde que surgiu esse perfil empreendedor? Você já era assim quando você era mais nova? Como que foi esse processo de descoberta? Gente, vocês acreditam que assim, eu sempre falava, eu nunca vou empreender. Nunca gostei, Rafinha, mas assim, eu sempre fui muito dedicada, sempre fui a funcionária exemplar. Então, assim, sempre muito pontual, muito responsável, entregava mais do que pedia. Então, eu sempre fui muito boa funcionária e gostava disso. Porque as pessoas reconheciam, sabe? Então, eu nunca tive essa vontade de empreender, esse sonho, mas foi acontecendo, as oportunidades foram aparecendo, mas nunca foi um sonho meu. Não, e é engraçado, gente, que a Luísa, ela fala desse jeito, assim, perfeitinha, e ela realmente é assim, é a personalidade dela. Ela se comunica muito bem, ela é muito atenciosa. E ela tem cara de uma menina certinha mesmo. Porque geralmente quando a gente pensa em pessoas que vão empreender, é um pessoal que gosta de arriscar, mais aventureiro. E você tem um perfil mais certinho, mais metódico. Nossa, eu sou muito assim de organização, de meta e de fazer. Se eu me proponho para fazer alguma coisa, eu vou fazer, sabe? Gosto de fazer tudo bem feito. E uma coisa que eu acho que é muito importante, eu sempre faço o que queria que fizesse comigo. Então, eu sempre ponho no lugar do aluno. Então, como que eu queria ser tratada na escola? Como que eu queria que o professor me visse? Eu acho que isso é um grande diferencial também, porque às vezes a pessoa não tem esse cuidado, esse olhar com o outro. E isso faz diferença. Continuando na timeline, na linha do tempo, né? Como que você chegou na língua inglesa? Você fez um curso na graduação, morou fora? Então, eu sempre fiz inglês desde 11 anos, comecei a estudar novinha e sempre gostei muito, muito mesmo de inglês. Era a única matéria que eu era boa, mais ou menos, na escola. Você não era uma aluna exemplar? Não era uma aluna Sério? exemplar. Você tem cara de CDF? Nossa, gente, eu nunca fui. Eu lembro, assim, que as pessoas... Eu passava a cola do inglês e o pessoal passava a cola de outras matérias, né, de matemática, química, física. Na escola você já era muito boa em inglês? Sempre fui. Sempre fui muito boa. Eu passava pra todo mundo, né, que tinha dificuldade, mas o resto eu nunca fui boa. Porque geralmente quem trabalha com inglês é porque morou fora e aí desenvolveu essa habilidade, né? Ai, gente, eu já vou falar assim, eu tenho um ranço.
Disso? No ranço de professor, que vira professor porque morou fora, passou 15 dias na Disney, acha que fala inglês e vai ensinar. Eu sempre falo assim, nossa, eu fico com muita raiva disso, é um desabafo agora, né? Mas assim, eu fico com muita raiva, porque é diferente, igual, você ensina português? Você consegue ensinar? Não, isso é fluente. Claro então, que não. às vezes você acha que às vezes Não você entendo de gramática, eu erro mesmo, às vezes. Pois é, a gente erra o tempo inteiro, nossa língua materna. Então, às vezes a pessoa acha que é fluente em inglês, vai poder ensinar inglês. E é totalmente diferente, né? Então, eu tenho uma luta com isso, que assim, nossa, desses professores que vão pra fora e acham que é professor. Desabafo. Eu imagino. Não, eu imagino, porque você vê pessoas que estudaram, aí entrando pra sua jornada de novo, né? Você gostava muito de inglês, aí você fez um curso. Aí eu fiz, na época da faculdade, eu queria até fazer letras. Só que aí todo mundo falava, letras não dá dinheiro, professor e tal. E eu fui nessa cabeça e fiz relações internacionais. Fiz um semestre. E eu tomei pau na matéria de relações internacionais. Eu fiz pau do curso. Aí eu falava, não, gente, isso não é pra mim. Não quero isso. Aí eu desisti, tranquei o curso e falei assim, vou fazer letras. É o que eu quero, gosto do inglês. Aí eu voltei pra minha cidade, que eu tava em BH, aí eu voltei pra Divinópolis e comecei a estudar letras lá na minha faculdade. Então eu sou formada em letras, português e inglês. Eu morei fora, eu fui babá nos Estados Unidos, não sei se vocês conhecem, que é o au pair. Você conhece? É muito legal, eu sempre recomendo. Eu até olhei pra fazer isso numa época. Sério? Mas aí eu olhei pra ir pros Estados Unidos trabalhar de au pair, mas queria ganhar dinheiro, morar num país diferente, aí eu fui pra Austrália. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 1 ano. Mesmo? 1 ano. E você fazia o que lá? Então, eu fui com um curso de 4 meses de inglês. Só que é muito caro. Muito né? caro. Então eu fiquei mais ou menos 1 semana sem trabalho, arrumei um trabalho de garçonete. Com esse trabalho, ganhei dinheiro, estendi meu visto para 1 ano. E fiquei na Austrália 1 ano trabalhando de garçonete. Gente, que legal, Rafinha! Numa casa com 17 pessoas do mundo inteiro, que era para ser por 1 mês. Mas a gente virou tão família, todo mundo, que ficamos 1 ano. Meu Deus, acho que isso seria uma loucura pra mim. Foi uma loucura. Não, Quando eu penso nesse cenário, como que eu sobrevivi? Porque era assim, insalubre. não, eu não consigo nem pensar. Não, é igual ao au pair, gente. A gente mora com o seu chefe, né? Porque a gente mora no basement lá em Bruné. E, nossa, é terrível. Com os pais da menina, os pais da família, família, né? Então a gente mora na casa com os pais. Só que assim, chega sábado, domingo, você tá lá deitada, as crianças estão lá pulando, assim, que você escuta tudo, né, em cima. Você quer tomar seu café? Eles estão lá. Você tá com seus chefes 24 horas. É horrível. Aí você ficou quanto tempo? Eu fiquei quase 2 anos. Foi uma experiência incrível, eu viajei muito, aproveitei muito, mas é difícil, sabe? Muita gente acha que às vezes é só pra aproveitar, mas você trabalha muito, não é fácil, mas vale a pena. Foi uma experiência pra mim, assim, que incrível. Aí eu voltei e tirei 4 certificações internacionais, continuei estudando, sabe? Então, assim, eu sempre falo com os alunos mesmo, os professores, a gente estuda. Não é só saber inglês, porque eu acho que isso faz diferença. E é por isso que eu fico chateada, né? Quando vejo gente se tornando professor. Esperando rápido, são muito habitual de noção. O povo é muito sem noção. Não. Gente, esse povo aí é sem noção. Sem noção. Tipo o povo da caixa de som na praia. Eu adoro. Nossa, Luísa, pelo amor de Deus. Os caras querendo relaxar, ouvir mais, chega farofado lá com Jorge Mateus, né? Adoro ver aqueles povo lá escutando as músicas cagadas, aí eu vou lá, canto. Olha aqui. Não, as praias dos Estados Unidos é tão sem graça, a gente vê as praias dos Estados Unidos, mas não tem nada, ninguém canta, ninguém pode levar as coisas, nada. Não pode tomar uma cervejinha, não tem uns ambulantes lá, Não tem nada, miçanguinha, uns queijo coalho. Queijo coalho, cadê meu milho verde, comer assim, não gosto da bufuca também. Ai. O que você raciocínio? Eu tava falando das certificações, né, de quando eu comecei. Aí eu fiz, e agora, pode começar assim? Pode, é legal. Tá. Agora essa parte a gente corta. Tá bom. Então, tá. Mas as suas certificações foi com a intenção de ser professora? Você já voltou pro Brasil com essa intenção? Já voltei. Aí eu tranquei na minha faculdade de letras quando eu fui para os Estados Unidos também. Aí eu voltei, terminei meu curso e aí eu já comecei a dar aulas mesmo, em escolas, cursinho de inglês. Mas aí quando você escolheu fazer letras com a intenção de ser professora de inglês? Ou você escolheu fazer letras? Foi escolher letras, foi por causa do curso. Mas para morar fora já foi pensando sempre era meu dar sonho, aula. Em dar aula assim também, era meu sonho morar fora, sabe? Eu tinha ainda aquela coisa de querer morar fora, né? Já que eu gosto de inglês, queria morar, só que meus pais não tinham condições de me mandar para o intercâmbio de sei lá quantos meses. E foi aí que eu achei o au pair, que aí eu não precisava pagar, a família paga tudo para você, a passagem. Então, assim,
sai muito em conta e você ainda recebe lá. Então, pra mim foi assim, um cenário ideal pra eu ir e ter essa experiência fora. Mas eu falo, gente, morar fora não vai te fazer falar inglês. Porque eu não melhorei muito, você acredita? Meu inglês Sério? lá? Muita gente acha. Primeiro, porque querendo ou não, as pessoas acham assim, não quero ver brasileiro. As pessoas, eu falava assim, eu não quero ver brasileiro nenhum lá, quero só falar inglês, eu não quero nem pensar. Brasileiro tá em todo lugar batendo Brasileiro tem. E eu fui pro Colorado, gente, em Denver, que normalmente as pessoas vão pra, sei lá, pra Flórida, Nova York, sei lá. Foi pra um lugar pouco clichê, Foi pra um lugar né? pouco clichê, que muitos eu mesma não conhecia antes de eu saber disso, que eu ia pra lá. Eu falava, não, gente, não vai ter brasileiro, não. Não quero falar com ninguém. Gente, e a melhor coisa que tem é brasileiro fora. Porque a gente sente muita saudade de casa. E a primeira pessoa, minha amiga, até hoje, a Carol, me acolheu muito bem quando cheguei lá. É uma cultura que não existe. Você chega em qualquer lugar do mundo, você não vai ter um suporte igual você tem com o brasileiro. Uma troca de energia, risada. Não tem. Fazer brincadeira. Brasileiro é engraçado, gente. É gostoso estar perto de brasileiro. O jeito que acolhe, o carinho, sabe? Então, assim, você vai sentir falta da sua casa e quem vai estar lá são os brasileiros mesmo, te ajudando, saindo, vai querer comer uma coisa juntos pra lembrar do Brasil. Então, assim, pra mim isso era impensável. Eu falava, não, até parece. Mas, nossa, eu queimei minha língua, porque paguei língua. Porque foi muito bom. E aí, eu tava falando do inglês, eu achava que eu ia melhorar muito o meu inglês lá. Eu tinha esse pensamento de querer ir pra melhorar o inglês. Só que você fica tão cansada cuidando das crianças, você ficava trabalhando o dia inteiro. Chegava à noite, você já não estava afim mais, vai mudando suas cabeças, vou viajar, aproveitar. E acaba que você melhora muito o inglês, porque você vê de perto assim, o inglês usado no dia a dia. Sabe, aquele inglês coloquial. Aí você começar a pensar em inglês de uma forma mais automática. É, né? ajuda. E se soltar. Se soltar. Mas, por exemplo, eu melhorei muito mais quando eu voltei e comecei a estudar a sério para passar nas certificações internacionais, porque é um inglês que você tem que melhorar a sua pronúncia, melhorar a gramática. Então, eu estava estudando conscientemente, porque as pessoas vão te entender. Elas me entendiam lá fora. Mas eu sei que eu estava falando errado, que eu podia melhorar. Então, foi quando eu voltei, aí que eu tomei acho que amadureci mesmo a ideia de querer melhorar, já que eu queria ensinar para as pessoas. Muita gente queria ter aula comigo porque eu fui para fora e eu falava, gente, eu preciso melhorar, né? Se as pessoas querem ter aula comigo. Aí eu fui atrás, fui estudando. No meu caso, eu acho que tem estratégias diferentes, mas, por exemplo, no meu caso, eu comecei a estudar inglês com 6 anos de idade. Minha mãe me colocou na cultura inglesa e eu fiquei até o ensino médio. Então, eu estudei a minha vida inteira inglês. E fui morar fora, fiquei 1 ano fora, no meu 2º ano de faculdade. E pra mim, o intercâmbio, assim, transformou. Seu inglês? Sério? Sim, transformou. Mas você ficou 4 meses estudando, não foi? Eu fiz 4 meses de curso e o restante foi um curso lá que você não tinha que dar, nem zoeira. Quem sabe chama VET. Não conheço, nunca ouvi falar. Um curso meio... Só pra se segurar visto. Entendi, só pra falar, né, que tá fazendo alguma coisa. Só pra falar que tá fazendo alguma coisa, pra você ter visto. Mas por eu ter morado com 17 pessoas do mundo inteiro e no meu trabalho era num café, que os meus chefes eram australianos, eu só atendia pessoas estrangeiras, então era 24 horas falando inglês, trabalhando em inglês. Então, mas melhora, seu inglês vai melhorar, eu acho que vai ficar mais fluido, você não fica pensando tanto para falar também, eu acho que melhora em muitos aspectos. Mas às vezes, tem muitos alunos nossos que moram nos Estados Unidos, às vezes são casados com americanos, têm um inglês perfeito, fluentemente, sabe? Mas ele fala assim, Lu, eles não me corrigem, eu sei que eu queria falar de uma forma melhor, de usar um vocabulário mais adequado, então eles não vão me corrigir, por isso que eu quero fazer a aula, eu quero ficar com o inglês mais refinado. Então eu acho que é isso que falta lá também. Lapidar, Lapidar. Você desenvolve muito a comunicação, mas talvez a gramática, diversificar o vocabulário. Você às vezes não vê tanto, fica muito assim, como a pessoa te entende, é até chato, ninguém fica te corrigindo, né? Porque é sem graça. Mas eu acho que faltou isso pra mim lá, sabe? Teve que estudar mais conscientemente pra ser professora. Eu não fui com essa ideia, mas de inglês, de melhorar, ajuda demais, muito mesmo. E Lu, quando você voltou pro Brasil, agora vamos já entrar na história da escola. Da escola. Você voltou pro Brasil sabendo, eu quero criar uma escola, eu quero ser professora particular. Como que surgiu essa ideia? Olha, eu acho que, assim como muitas pessoas, foi na pandemia, assim, foi a virada de chave mesmo que aconteceu, porque, como eu já falei com vocês, eu nunca pensei em empreender. Só que na pandemia, a gente começou a dar aulas online,
E eu falava assim, gente, como é que a pessoa dá aula no computador usando que não existe pra mim, tem que ser no presencial, né? Que eu gosto muito de estar junto, de gesticular. E eu falava, não, isso pra mim é impensável. Só que na pandemia todo mundo foi obrigado a fazer e eu comecei a dar aulas online pela escola. Só que por fora eu comecei a ter alunos particulares. E até foi por conta do au pair, tipo assim, me ensina vocabulário de criança pra ir pra fora, o básico, sabe? Às vezes a pessoa não sabia nada. E aí eu pegava esses alunos por fora. E chegou um momento que os alunos, meus alunos particulares, estavam aumentando muito, muita gente querendo fazer aula comigo, mas eu não tinha horário. Aí que eu tive a coragem de largar o meu emprego na escola. Porque eu acho que isso é o maior medo, né, Rafinha? Quando a pessoa tá nessa transição. Sim. Mas geralmente tem um gatilho, né? Que é o quê? Quando você estava na outra escola, Sim. viu que estava tendo muito aluno e percebeu, agora é o momento, esse é o gatilho para você sair da escola que você trabalhava. Sim. E não assim, do nada, eu vou sair aqui e tentar. Vou começar agora a tentar. Não. Então já tinha as coisas se encaminhando para isso. Sim, né? foi tudo bem pensado, assim. Ainda mais eu que, né, gosto muito de ser organizada, de planejar. Tinha esse objetivo de largar a escola, mas só quando eu tivesse mais alunos particulares, porque eu precisava, né, do dinheiro e tudo mais. E aí, quando foi crescendo, eu tinha lista de espera para fazer aula, eu falava, não, agora é o momento, eu vou pedir demissão. E aí foi a primeira vez que eu pedi demissão, porque, como eu falei, né, eu sou uma boa funcionária, eu nunca me demitiram nem nada. Aí eu fiquei assim, eu vou me demitir. E foi difícil pra mim, você acredita? Mas é difícil. Parece que a gente tá, sei lá, traindo a pessoa. E é uma né? insegurança, você tá indo arriscar, assim, já tem uma demanda, mas é algo incerto, você não sabe quanto que você vai receber por mês, você não sabe se isso vai se manter dessa forma, se é só um boom de agora, ou se é algo sustentável no longo prazo. Dá muito medo, muito, mas eu falei, não, eu vou me arriscar, porque se der errado, eu vou pra outra escola, né? Eu falava assim, não tem nada de não vou perder muito dinheiro, então assim, se der errado, deu errado, eu vou pra outra escola, pronto. E aí eu comecei a ter muitos alunos particulares e sempre foi aumentando, lista de espera. E eu sempre falava, não tem horário, não tem horário, não tem horário. Aí minha cabeça falou assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa com esses alunos que estão aparecendo pra mim e eu tô negando. Às vezes eu sempre passava pro professor, olha, não tem horário, mas tem horário com tal professor, manda mensagem. Eu também nunca fui muito de egoísta, né? Tipo, não, é pra mim. Você indicava. Eu indicava, mas eu falava, gente, mas tem tanta gente. Porque nessa época eu também já tava com o Instagram. E o Instagram começou a alavancar muito pra mim resultado. Assim, eu acho que as pessoas conheciam mais meu trabalho. E, gente, muita gente fica assim com vergonha, né? De falar no Instagram. Aí eu sempre falo assim, eu fiz um curso e a mulher falava assim, olha, você não é a Beyoncé. As pessoas não estão nem aí pra você. Aí eu falava, é verdade. Gente, isso é a maior verdade do mundo. A gente acha... que nós estamos no centro do mundo, nós somos o centro das atenções, que tá todo mundo querendo ouvir o que você tem a dizer, te julgando. Se a pessoa tá de fato te julgando, ela é meio esquisita, não tem nada pra fazer na vida dela. Não, e a pessoa se te julgar, ela vai esquecer daqui a um minuto. Então, tipo assim, ela tá passando, nossa, que ridículo, pá. Aí ela vai falar outro e pronto. Aí eu falei assim, gente, é mesmo. As pessoas não estão pagando minhas contas, não estão fazendo nada. Se eu tô dando uma nota, eu tenho que preocupar só com a minha família, né? Que eu devo explicação. E os outros vai falar mal de mim, ó. Tô nem aí. Aí eu virei essa chave. Reflexão legal que é o quê, né? A vergonha é a maior prisão que existe. Demais. É a maior prisão que existe. Porque geralmente a vergonha e o medo são as causas raízes de a gente deixar de fazer muita coisa. Então, eu procrastino em lançar a minha escola, porque eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo das pessoas não me enxergarem bem, eu tenho que começar a me posicionar e as pessoas acharem que eu sou ruim, eu tenho medo de arriscar o meu potencial, eu tenho vergonha do que a minha família vai pensar. Então, a vergonha nos prende. E quando você se liberta disso, você tem esse pensamento. Qual que é o pior cenário? O pior cenário é a pessoa me julgar, passar 2 minutos ela esquecer. Nem vai lembrar então, que você existe. Vive a sua vida. E vive mesmo, porque assim, não lembra. É a gente mesmo que fica se criticando. Gente, eu lembro que eu postava alguma coisa no Instagram, eu jogava esse celular lá longe, porque eu não conseguia ouvir minha voz falando de tanta vergonha. Jogava, não quero me ouvir. Aí depois eu falava, ai gente, tá nem aí pra mim, ninguém tá, as pessoas ninguém falava, então aí eu continuei postando e isso gerou muita credibilidade, assim, as pessoas acho que viam confiança em mim, no que eu falava, mostrava os alunos, desenvolvimento, aí voltando, né, pra questão da escola, eu queria fazer alguma coisa com os alunos que estavam vindo. Tive a ideia de começar com uma professora parceira, e aí
Deu super certo, ela é um amor também, hoje ela tem a escola dela. Vamos começar. Você vai contar. Eu comecei essa transição de alunos particulares, mas aí a Isabela, ela foi uma pessoa assim que foi um anjo na minha vida, porque ela já tinha aulas particulares antes da pandemia. Isabela era uma professora. É uma professora. Que virou parceira sua. Não, mas ainda não. Eu virei parceira dela. Então ela falou assim, Lu, eu vou ter que viajar, eu tenho 5 alunos para passar, 5 alunos particulares, é uma coisa assim. Você topa dar aulas para ela e eu fico com uma porcentagem do valor? E, tipo assim, ela já cobrava muito mais que eu na época, sabe? E eu falava assim, claro, meu Deus, pra mim foi tipo assim, nossa, eu amei ela. E ela me ensinou muita coisa, Isabela, sabe? Do jeito que ela queria, como ela já tinha muito mais experiência que eu nesse negócio online, nas aulas, as alunas dela eram dos Estados Unidos, então ela que me ensinou tudo. Então, assim, eu sou muito grata a ela, porque foi aí que eu tive a virada de chave de falar assim também. Eu preciso de ter um professor parceira, porque foi aumentando os alunos, aí eu falava assim, agora é minha vez. Aí eu tive uma professora, foi ótimo. A Camila, hoje ela tem a escola dela, ela é uma graça de pessoa. E só antes de seguir, eu acho que isso é legal, você passar a enxergar os seus concorrentes como parceiros também. Porque assim, tem oportunidade, né? Você dá online, no Instagram, tá tendo um alcance imenso. Então tem oportunidade para todo mundo. Tem. Olha como que é legal você se ajudar, depois você é retribuído. Sim, total, Rafinha. Eu não sou uma pessoa que, tipo assim, que fica egoísta, não quer, sei lá, fica escondendo as coisas, assim, no meio, às vezes, do professor De pegar. compartilhar, de dar dicas da sua trajetória. Eu nunca tive isso, assim, eu sempre fui muito aberta, sempre ajudei muito, porque eu acho que tem espaço pra todo mundo, se você for bom, no que você faz. É difícil, é muito difícil achar profissional bom. Muito, gente. Muito difícil. Igual eu, assim, às vezes eu vou fazer agora na Busy, fico contratando professor e tudo mais, vou fazer umas entrevistas, gente... Você fala assim, meu Deus do céu, tem gente muito ruim mesmo de serviço. Então, se você for bom, fizer direitinho seu trabalho, com respeito com o aluno, sabe? Eu acho que não falta. Ainda mais o inglês, que muita gente quer falar. Então, esse negócio comigo de não compartilhar, não existe. Acho que é só ruim pra você, né? Mas voltando Aí eu tava com a professora. Já tive outros professores, aí eu comecei a ter umas 3 professoras parceiras na época. E aí eu falava, gente, mas a maioria dos alunos queriam ter aula comigo. Porque era Luísa Cardoso. Aí depois virou Luísa Cardoso English School. Eu coloquei só isso, mudei. Aí eu falava, gente, mas a pessoa quer ter aula comigo, porque o nome da escola é meu. Então eu tive essa coisa assim... Era difícil convencer o aluno a não fazer aula comigo, sabe? A falar que eu tinha outros professores para ajudar na escola. Por que você tá rindo? Não, eu dei só uma pensadinha na hora. Mas eu tava viajando pensando assim, será que é? Como que surgiu o Busy? É English School. Aí eu fui pensando, o do English. Onde que ela criou esse nome? Aí, eu falava assim, não, gente, eu tenho que mudar o nome da escola. Porque Luísa Cardoso English School, a pessoa quer fazer aula comigo. Porque já me vê no Instagram o tempo inteiro. Tem o nome da escola do meu nome. Então, a pessoa para fazer aula com outro professor é mais difícil. Com certeza. Né? Então, foi aí que eu pensei, não, eu vou contratar uma empresa para me ajudar com o nome. Eu tentei fazer sozinha, não deu certo. Aí, eu contratei o Estúdio Oba, o Ítalo, que eles foram amores. Então você contratou uma empresa. Contratei. Então, a gente fez toda, assim, a trajetória do name da escola, de identidade visual, que eu amo, que é bem feliz, bem alegre. A gente quis sair muito daquele modelo azul e vermelho da bandeira dos Estados Unidos e fez uma coisa bem diferente. O Ítalo até ganhou prêmio por conta desse nome da escola, sabe? Olha. Foi muito legal e eu sou apaixonada. E isso foi muito importante, essa virada de chave, porque aí os alunos entenderam mais que é uma escola, não é a Luísa Cardoso. Sim. Então, hoje, muito tranquilo os alunos não terem aula comigo mais, sabe? Isso é ótimo porque te permite escalar o seu negócio. Por mais que as aulas dependam de um professor, não é uma aula online que fica disponível o tempo todo, Sim. mas você consegue aumentar o número de professores, não depende da sua hora. Não. Mas, Lu, voltando, só para entrar um pouquinho mais sobre a parte de estruturação da Be-Easy, até ser Luísa Cardoso English School, era você informalmente, sozinha, e às vezes chamava um professor. Sim. Então, pensando assim, na estruturação da escola, você desenhou um plano de negócios, como que foi a ideia de pensar, eu quero ter uma identidade visual, eu quero ter um nome e vou contratar uma empresa. Você fez um planejamento, como que você estruturou a criação da sua escola? Rafinha, eu acho que foi acontecendo muito naturalmente, sabe? Eu aprendi uma coisa, assim, eu sempre fui muito controladora. E eu acho que quando você empreende, não pode ser, assim, isso foi muito difícil eu mudar. Porque eu sempre pensava, ninguém vai fazer igual eu faço.
Perfeccionista demais. Demais. Ou senão, assim, ai meu Deus, se a pessoa fizer isso é o meu nome que tá em jogo. E eu era muito assim, eu controlava tudo, aquelas mini tarefas que as pessoas faziam, eu tava lá controlando. E foi um momento que eu pensei assim, gente, eu tenho que parar de querer fazer sozinha, senão eu não vou crescer. Então, assim, isso é um conselho muito importante, porque eu custei a entender. Eu queria pegar o mundo, trabalhava de segunda a segunda o dia inteiro. E aí eu tentei fazer o nome da escola sozinha, não deu. E aí eu falei assim, não, vou contratar uma empresa. E eu entendi que ter essa identidade visual, ter um nome, traz profissionalismo, é diferente, é um cuidado a mais que você tem, que às vezes a pessoa acha que não faz diferença, mas faz para a pessoa que está vindo de fora. Para o aluno que quer entrar numa escola séria. E isso transmite seriedade, profissionalismo. Sim. Ver que não é um bico, né? Porque eu acho que às vezes muita gente tem um professor de inglês como um bico. Ah, tô desempregada, vou dar aula de inglês. E eu sempre falo, eu nunca levei como um bico. Tipo, é meu trabalho, sabe? Eu sou professora e eu acho que esse posicionamento faz diferença também no aluno de escolher a escola. Se você leva a coisa a sério, o seu bico inicialmente, a sério, se você se posiciona externamente, como se fosse o seu trabalho mesmo, tudo se transforma. As pessoas te enxergam assim, se abre um leque de prosperidade, você leva um alcance, tem um número de alunos maior e você se consolida. Você se consolida no longo prazo. A longo prazo, eu acho que isso é importante, é sempre pensar a longo prazo, porque a curto prazo é tudo muito fácil e tudo muda muito rápido, né, hoje em dia. Então, você pensando a longo prazo, você estruturando, organizando suas metas, o que você pretende fazer, isso faz diferença, né? Você tem clareza do que você quer. Então... E você definiu metas, assim, no meu primeiro ano, eu quero X alunos, Sim. segundo. Eu sempre defino. Eu até te mostrei o caderninho, não foi? Que no caderno, eu sempre escrevo assim no início do ano, meu nome, com a data, uma frase, escrevo o que eu quero, assim. Isso é geral, mas assim, normalmente de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, eu escrevo minhas metas que eu quero. Então eu quero, assim, eu quero ter 100 alunos, era a minha meta principal. Até o mês tal. Então eu sempre fui muito assim, sabe? Eu quero fazer isso nesse ano. Eu quero fazer isso no médio prazo. E eu acho que isso dá muito certo quando a gente organiza nossas ideias e escreve. Eu gosto muito de escrever a meta, para não ficar só na cabeça da gente, porque acho que a gente esquece, né, às vezes. Sim. E te dá clareza das suas prioridades. Porque, às vezes, eu lembro de mim, antes de eu ter esse hábito de anotar metas, eu achava que metas era eu listar 15 coisas que eu queria fazer no ano e nunca mais pegar naquele papel. E aí quando eu olho, não, que doideira, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas não é assim. Se você tem clareza assim, de 3 grandes metas para sua vida e você é específico, faz sentido com a sua realidade atual. Então, por exemplo, hoje eu tenho 50 clientes. Eu quero ter até os próximos 6 meses 100 clientes. Então, para aumentar de 50 para 100, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de aumentar a minha frequência de postagens no Instagram, eu preciso de profissionalizar a minha comunicação, eu preciso de contratar mais um professor para me ajudar, eu preciso de um estagiário para atender, né, para ser um assistente, para responder mensagem. E aí você pensa nas suas ações concretas, que você pode iniciar amanhã, imediatamente, para atingir essa meta que não é para 2035. Você já consegue medir o ponteiro ali em um ano, em 6 meses. Sim, eu acho. A gente tem que ter metas de longo prazo, mas também metas de médio e curto prazo, até para dar um gás na gente, né? Sim. Porque se a gente ficar trabalhando igual a louca e daqui 10 anos eu vou ver o resultado, cansa. Eu acho que a gente tem que ter um resultado a longo prazo, mas a gente tem que colocar essas mini metas e sempre revê-las, né? Que você falou, o que é isso? Não tem nada a ver comigo. E a gente muda, a gente está sempre mudando de ideia, de pensamento, de jeito, ouve uma coisa nova que mexe com a nossa opinião. Então a gente tem que sempre revisitar as metas da gente para ver se faz sentido com a nossa nova personalidade, porque a gente está mudando, né? Eu sou muito aberta para opiniões, para mudar, para melhorar, e às vezes o que a gente estipula antes não faz sentido mais, né? Para nossa rotina atual. E é importante também você priorizar, não querer abraçar o mundo de uma vez. Não. Enquanto eu vou criar uma escola de inglês enquanto eu estudo para um concurso. E além de criar a escola de inglês, eu vou, sei lá, ajudar a minha mãe no trabalho dela. Acaba que às vezes você não faz bem feito nada, né? Você pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo, não direciona energia para onde de fato vai te dar resultado. E eu também acho que é importante você ter as metas para você entender, olha, eu quero chegar, vamos supor, eu quero ter 1000 alunos
ter uma escola que é conhecida até em Santa Catarina, em todos os estados do Brasil. Mas isso, talvez, eu não vou colocar essa meta para daqui 6 meses, porque eu posso me perder na execução. Então, vamos colocar essa meta para daqui 2 anos, por exemplo? Então, como que eu vou me organizar ao longo dos próximos meses para alcançar isso? Então, para você separar as suas ideias e não querer fazer tudo de uma vez só. E até para ver o que você não quer. Porque eu também, uma vez, eu coloquei uma meta tão, assim, sonhadora, eu sou muito, assim, de sonhar, e coloquei uma meta meio assim, que talvez não irreal, mas que ia demandar tanto de mim, sabe? Tipo assim, ia demandar, eu ia ter que perder tempo com a minha família, com meu marido, com a minha casa, e eu falava, gente, não quero essa meta, não, porque pra eu conquistar ela, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa. Mas que meta que é essa? Não, não, nem ler agora, assim, mas... Eu fiquei curiosa. Não sei o que é, mas eu sei que teve uma coisa que eu escrevi que era assim, era uma coisa muito grande, que ia demandar muito, e eu não queria mais, eu não quero mais isso pra mim. Então te dá clareza do que você, não só o que você quer, mas o que você não quer, porque você tem que saber que se você quiser uma coisa muito grande, o seu sonho te demanda, né, de acordo com o que você quer. Então você tem que saber, você tá disposta a abrir mão, porque nesse tempo meu, até criar a escola, eu não tinha praticamente fim de semana, não era trabalhando o dia inteiro, de segunda a segunda. Então, te dá uma noção mesmo se você está disposto a fazer isso, a correr atrás, porque demanda muito da gente. Você tem que desequilibrar. Não existe ter um equilíbrio. Eu vou alcançar aqui, vou ficar milionária tendo uma vida super equilibrada. Não tem jeito. Até a jornada, talvez depois de milionário você tenha a vida talvez, né? Mas até você se tornar, você vai ter que desequilibrar. Você vai ter que desequilibrar. Talvez errar a mão na atividade física, não vai conseguir todos os dias. Não. Ficar tantas horas com a sua família. Então, terão coisas que você vai ter que sair do eixo. Sim, alguma coisa tem que largar. E é o que você está disposto para conseguir aquilo, se vale a pena para você ou não. É seu sonho, não é? O que você está disposto a fazer? Porque eu acho que isso também te dá muita clareza. Tanto, Rafinha, que assim, ai gente, eu acho que quando isso acontecer, acho que todo mundo vai soltar foguete de felicidade, porque meu maior sonho é ser mãe. E aí, eu sempre pensei na escola, mas eu sempre pensei assim, eu tava trabalhando muito, né? Também assim, de aula o dia inteiro. Eu falava, gente, quando eu for mãe, eu não vou ter tempo pro meu filho, não? O que eu tô fazendo, sabe? Eu ficava muito preocupada, não era, mas ao mesmo tempo eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu tenho que dar aula. Aí eu louca, né? Porque já tem um tempão. Eu já pensava nisso lá na frente. Eu falava, não, gente, eu tenho que ter tempo pro meu filho, eu não quero meu filho que os outros cuidam dele, não. Aí eu sempre fui pensando nisso, então é professor, então enquanto eu tô cuidando do meu filho, vai ter professor trabalhando. Então isso era uma meta fazer minha. Fazer o seu negócio não depender tanto de você. Não depender tanto de mim, porque eu queria ter tempo pro meu filho. E se eu não fizesse isso, eu não ia ter, né? Do jeito que a gente fica dando aula o dia inteiro. Então, isso foi um dos principais que me incentiva até hoje, assim. Que lindo! Depois a gente vai ouvir esse vídeo e vai falar, oh, meu Deus do céu, é todo mundo feliz, né? Mas vai acontecer. Eu achei lindo. E Lu, qual que foi o maior obstáculo que você teve para criar a sua escola? Na etapa de criação e também na etapa de execução? Obstáculo? Eu acho que às vezes as pessoas não acreditam tanto na sua ideia, né? Porque acha que às vezes não vai dar certo, uma escola de inglês, porque antes era particular, e às vezes as pessoas não colocam, principalmente quem é mais perto da gente, né? Às vezes não coloca tanta expectativa assim, ou querendo te desanimar, mas por amor, né? Eu acho que... Quer te pôr os pés no chão. Geralmente família, pessoas muito próximas querem colocar seus pés no chão, porque é um caminho menos normal, menos convencional. Exato. Na minha família não tem ninguém que é um empresário, que mexe com isso, sempre tem os empregos, CLT, então assim, eu acho que gera um medo com eles, mas por amor, então eu acho que eu nunca levei também pro pessoal, porque eu entendo isso. Mas de obstáculo, eu acho que foi isso, talvez a falta de confiança, o medo que as pessoas às vezes ficam, que você ama, e a gente às vezes fica com medo também, mas eu acho que o principal é sempre... De obstáculo, não tô lembrando agora, assim, um maior que me impediu alguma coisa, sabe? Mas e na execução, por exemplo, a gestão financeira, quando você foi começando a ter muito... Você sempre foi o financeiro da sua empresa? Sempre fui, aí agora hoje é meu marido, me ajuda com essa parte, graças a Deus. Então, aí foi um desafio? Foi um desafio e entreguei.
E assim, o que eu posso hoje passar, eu passo, sabe? Então, assim, se eu tenho uma ferramenta de financeiro que me ajuda, eu uso essa ferramenta. Em vez de eu querer fazer tudo, porque antes eu queria fazer tudo, mas hoje não. Hoje eu tenho uma assistente, eu passo tudo pra ela. Antes eu passar uma senha minha, né, pra alguma coisa, eu falava, não, nunca. Era impensável. Aí hoje eu falo, minha filha, toma minha senha, Ela faz te isso ajuda em aqui. tudo? Ela responde, ela Responde. atende? Eu atendo ainda, mas ela me ajuda a atender os alunos, os professores, tudo de organização, do pedagógico, de estruturação de ficha de aluno, ela me ajuda, sabe? Então eu ponho tudo pra ela. E o financeiro também? Financeiro do meu marido. Ah, tá. Assim, Ela ajuda só a receber, manda o Pix ou... não, ela não faz nada disso. Ela é questão do pedagógico, assim, o aluno tá gostando, como é que tá, o aluno tá desenvolvendo. Essas mini tarefas eu peço pra ela fazer, sabe? Isso já ajuda muito, porque às vezes eu consigo fazer, mas o tempo que eu gasto fazendo, eu podia estar fazendo outra coisa pra fazer a escola crescer. Então eu acho que essa virada de pensamento ajuda muito, porque quando eu parei de querer fazer, o operacional, o operacional a gente cresce mais. E hoje, né, eu até quero cada vez mais, eu já diminui muito minhas aulas e eu quero, pretendo, né, diminuir mais ainda para eu ficar mais nessa parte estratégica. E abrir mão, a gente tem que abrir mão, né, de alguma coisa, embora eu ame muito, para crescer, porque senão... Minha mãe vai ficar triste, minha mãe é aluna da Ela falou assim, eu não saio, eu já tentei. Ela não aceitou. Nenhuma. Ela, Paulinha, elas não trocam, não. Não trocam. As tias delas todas fazem. E elas falam, não troco. Mas vai ser daqui a um tempinho ainda. Vai demorar mais um tiquinho. Até lá elas estão fluentes. Até lá elas estão lá, firme e forte. Ô Lu, antes da gente falar sobre suas ambições e próximos passos, vamos pensar nos casos aqui para compartilhar com a galera. Se você, meu querido ou querida, que está querendo ser professor de inglês, abrir uma escola, olha o tipo de situação que você pode passar. Conta alguma coisa, tem alguma história engraçada ou um mico de aluno, deixou a câmera ligada, trocou de roupa lá com a câmera ligada, graças a deu Deus alguma não. nota na aula, ficou te mandando mensagem de madrugada. Engraçado, assim, foi o que eu fui assim, gente, não é possível que esse aluno falou isso comigo. Ele falou assim, que ia sair pra fazer cocô. Ele falou assim, licença da aula, e era o individual, sabe? Ele falou assim, licença, que eu vou fazer cocô, depois eu volto. E eu fiquei esperando ele lá. Mas ele falou, vou fazer cocô? Falou, na verdade ele falou, vou cagar. Aí ele falou, licença, eu tô indo ligar pro eu volto? eu falei, eu não acredito que ele fez isso. Continuou por um tempo? Continuou, não ligava Sério? não. E eu fiquei tão sem graça que eu falei assim, meu Deus do céu. Onde que ele tá hoje? Não Chega aí, volte entrevistar aqui na próxima vez. Vamos ver se cagou direitinho. Ele não é mais aluno. Né? Não é mais aluno. Eu não lembro quem que foi, você acredita? Mas eu sei que teve esse caso. E assim, de um que teve, eu fiquei chocada, gente. Tem pessoas que não entendem, né? Tem gente que quer botar regra no seu negócio. E isso foi uma coisa que eu demorei para entender, de ser muito firme com as decisões, assim, das regras que a gente coloca. Então, a gente tem uma regra na escola que a gente remarca a aula com 24 horas de antecedência. E aí a gente remarca, não tem problema. Quando é motivo de doença, de saúde, né, alguma coisa assim, a gente entende, não é 8 ou 80, né? A pessoa tá passando mal, não tem jeito, a gente remarca. Mas esse aluno, faltava 1 hora, era aula em dupla, ele fazia com a mulher dele. Faltava 1 hora mais ou menos, ele disse que não ia ir porque ele tinha o aniversário da cunhada dele, da irmã dele, alguma coisa assim. Eu falei, olha, bom aproveito na festa, te vejo semana que vem. Aí ele, mas não tem como remarcar, não? Eu falava, não, de acordo com as regras, tem que ser 24 horas, e como é um aniversário, né? Às vezes, você poderia ter me avisado antes que tinha esse aniversário, porque aí eu remarcava, não em cima da hora. Aí ele, não, mas é surpresa. Aí eu falava, olha, não tem jeito. Mas é surpresa. Aí eu falei, não tem jeito, porque a gente se prepara pra estar lá na hora certinha, né? A gente larga os compromissos. Se eu sei que eu tenho uma aula... Você poderia ter uma outra aula. Não, às vezes... deixado de ganhar dinheiro com essa aula. Se eu quisesse me programar pra ir na academia a tal horário, fazer um tempo pra mim, um médico, uma consulta, eu não marco nada sendo que eu sei que eu tenho um aluno tal horário. Então é uma outra coisa que eu podia estar fazendo, e a gente se prepara pra estar lá certinho. E aí, minha filha, o aluno não entendeu, mas ele me xingou, falou assim, não acredita? Mandou um áudio acabando comigo, me bloqueou e saiu da escola. Mentira. E saiu. Eu falava, vai, tá bom, é livramento, sorte assim. E
eu fiquei meio mal, porque como era duplo, era até bom pra mim, sabe? Foi um motivo tão nada a ver. Não, nossa, muito impulsivo. Muito. O cara, muito egoísta, porque ele zero pensou na sua situação. E É o seu trabalho, grosso. você levar a sério o seu trabalho. Não, ele foi tão grosso, tão ríspido, sabe? Eu tentava explicar pra ele. Aí eu até falei, mandei mensagem pra esposa dele, perguntando: oi, Ana, você entende, né? Desculpa qualquer coisa, assim, se vocês acharam ruim. Aí ela: o que você fez foi um absurdo e tudo mais. Ela também acabou comigo, eu achava que ela ia entender. Ela: não, também não. Aí eu falei: então tá, tchau, vai embora. Livramento, mas até a gente ter, né, essa. Saber que a culpa não é nossa. Então, assim, são as regras. É uma falta de respeito com o seu trabalho. É uma falta de respeito com o seu trabalho. É achar que o seu trabalho é um bico. Ele pedia assim: então aqui, amanhã você pode? Eu dizia: não, eu tenho outros alunos, né? Não é assim que funciona. Então, assim, se você não se posiciona, antes ela falava, tudo bem. Antes eu tinha aluna que ela pagava no começo, ela fazia aula. Por exemplo, normalmente a gente fecha 4 aulas no mês. Ela pagava pra mim, se ela não podia ir pra aula, ela não pagava. Então ela pagava às vezes uma aula no mês. E aí a gente pagava só quando ela ia, então não tinha regra. Tipo Assim, pronto, hoje eu vou ter. Cheguei atrasada, não vou ter. E eu não tinha regra quando eu comecei, né? Era meio assim, tá ótimo, pra mim tava tudo bem. Até que eu comecei a estipular regras, a ter contrato, a ser firmes com as minhas regras também. Então, se a pessoa não entende, então tchau, né? Ela não serve pro meu negócio, porque aqui tem as regras. E isso também ajuda a ter credibilidade, sabe? A pessoa também saber que é uma coisa séria, você não tá brincando de dar aula. Sim. Então, isso é importante também para você que tá começando, não faça igual eu, sabe? Quando eu comecei. Respeitar o seu trabalho, se valorizar. Se você tá ali nessa posição, é porque você merece, é porque você sabe, você estudou pra isso, tem conhecimento pra isso, sua hora vale dinheiro. As pessoas não podem brincar com a sua agenda. Com a agenda, né? E se a pessoa não entende, eu falo assim, tá bom, é livramento, sabe? Deixa, Na época eu fiquei chateada, mas aí depois eu falei assim, tô com ranço desse ranço. Nossa, não quero nem ver. Nossa, a gente pega tanto ranço, minha filha, nossa senhora. Jesus. Lulu, agora, partindo pros próximos passos da sua carreira, quando a gente olha, falamos de metas, né? Quando a gente olha para os próximos 5, 10 anos, o que você tem de ambição na sua empresa? Olha, eu quero que a Be-Easy cresça, né? Claramente cada vez mais, que nós tenhamos mais alunos, mais professores, mas assim, principalmente que seja uma escola de referência mesmo, que o aluno aprende, que o aluno ele vai estudar lá e ele vai conquistar o certificado que ele quer, ele vai alcançar o objetivo que ele quer. Eu não quero assim, nunca que a Be-Easy cresça desproporcional só por conta de dinheiro, mas não ser um lugar que perca a essência, que eu acho que isso é o principal, sabe? O cuidado com cada aluno, sabe? Eu sei tudo, eu faço reunião com todos os professores, eu sei cada dificuldade de cada um, e eu acho que isso faz diferença, esse cuidado que nós temos com os alunos. Então, com o desenvolvimento, ele não é só mais um aluno. Então, assim, eu quero, ele tá lá, eu quero que ele aprenda, eu quero saber quais são as dificuldades dele. Então, é um olhar tão atento que a gente tem, eu acho que isso faz tanta diferença. Nossa, isso é muito especial, é muito raro. A gente vê qualquer negócio aqui, olha. Nossa, não é um número, sabe? Eu quero, a gente tem 120 alunos hoje, mas eu fico muito feliz, porque é difícil. Mas eu quero ter mais alunos, mas que nunca perca essa essência que a gente tem, sabe? Então, por mais que seja devagar o crescimento, mas que eu consiga dar toda essa atenção, sabe? Que cada um precisa, que cada um... Porque são sonhos, né? Eu acho que falar inglês... Tem muita gente que chega com tanto medo, eu não consigo, já teve traumas passados. Então, quando a gente chega e acolhe esse aluno, é diferente, sabe? Não é uma coisa genérica, né? É só uma aula de inglês, assim. Então, é como se a sua estratégia, a gente vê muitos negócios que são negócios com foco em escala, um preço acessível e escalar. O seu negócio já é um negócio com foco em qualidade. Sim. E escala proporcional ao número de professores que podem dar uma atenção para que seja uma aula de qualidade. Que seja uma aula de qualidade. Uma experiência. Uma experiência que seja gostosa, né? Que tipo, não seja um peso o aluno tá lá fazendo a aula, assim, por obrigação. Então, eu acho que isso é o principal, assim, que eu quero, mas eu quero que cresça cada vez mais, né? Não sei, quem sabe um dia daqui uns anos mesmo ter uma franquia, né? Assim, mas mais pra frente, né? Mas que nunca perca isso. Eu acho que esse carinho com cada aluno. E os professores também, nossa, gente, são bons demais. Nossa, essa qualidade dos professores. Que bom.